Vamos lá, gente. Alô, alô. Boa tarde a todos. Eu sou o Thiago Nogueira, o coordenador da área de fotografia contemporânea aqui do Instituto Moreira Salles. Esta aqui é a equipe que trabalhou na curadoria desse evento, o Ângelo Manzabosco, pesquisador da área, Daniele Queiroz, curadora assistente também da área, a Luara Macari, nossa estagiária, e o Rony Maltz, editor assistente da Zoom. Tem também o Carlos Franco, que deve estar ali nos bastidores, cuidando da transmissão online. Queria agradecer muito a presença de vocês, muito a presença dos artistas e das artistas que estão convidados e participando aqui do festival. Queria agradecer também o pessoal da Feira de Livros e os editores e autores que participaram ontem também das palestras na biblioteca. E agradecer imensamente o pessoal do IMS que está organizando esse evento aqui, que está, enfim, não consigo nomear todo mundo aqui, porque é uma turma muito grande, né? Tem parte da instituição envolvida para fazer esse evento acontecer, mas só fazer um agradecimento especial à Ariadne e à Raquel, que estão aqui na linha de frente desse auditório. Queria, então, dar início aos trabalhos do dia, dizer que, não sei se quem ainda não acompanhou, quer dizer, quem não pôde acompanhar as mesas de ontem, pode assistir essas mesas no YouTube e no Facebook da Zoom. Foi um dia muito bonito, né, com Samuel Fossou e muitos outros artistas e fotógrafos. A gente falou da fotografia como cura, da fotografia como oráculo. E hoje a gente tem duas mesas muito especiais. Essa que a gente vai ter agora com a professora da Faculdade Santa Marcelina, Luciara Ribeiro, que vai receber a Aline Mota e Tiago Santana para conversar. E depois, às 5 da tarde, a gente tem a outra mesa com o Maxwell Alexandre e Aventura Profana, mediada pelo Alexandre Bispo. Bom, então, essa aqui também, o festival é feito a propósito da revista Zoom, que o IMS publica 2 vezes por ano. A revista está disponível ali na Livraria da Travessa, para quem quiser conhecer. A nossa artista de capa estava por aqui, não sei se ainda está. Saiu. Val estava trabalhando desde hoje de manhã, fazendo oficina. Então, sem mais demoras, queria chamar a Luciara, a Aline e Tiago para o palco e agradecer muito aí e abrir essa conversa de hoje. Obrigado. Um agradecimento especial também para as nossas tradutoras de Libras, que vão trabalhar aqui ajudando a conversa. Mais um recadinho, desculpa. A gente vai ter uma conversa aqui de 1h15, mais ou menos, né? Com a apresentação dos dois artistas, conversa com a Luciara, e a gente vai abrir também para o público perguntar. Acho que hoje a gente vai experimentar o sistema do microfone, então, quando for a hora, a gente começa a passar o microfone. Eu só vou pedir que as perguntas sejam, até para todo mundo poder perguntar, que sejam perguntas e que sejam diretas, né, e concisas. Bom, obrigado. Boa tarde a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui nesse segundo dia de Festival Zoom, com duas pessoas queridíssimas, talentosíssimas, enfim, artistas que eu admiro. Feliz também por poder mediar essa mesa, conversar um pouco sobre a fotografia, que é um campo da arte também que me encanta, me interessa, e, enfim, estar aqui com vocês. A nossa mesa, então, se chama Estranhando a História do Brasil. E a gente se pergunta como não estranhá-la. Acho que os dois artistas, Aline e Tiago, trazem maneiras muito bem elaboradas de como colocar isso em xeque. Então, começaremos agora a nossa conversa de hoje com a Aline. Lerei aqui brevemente uma apresentação da Aline. Aline Mota é bacharel em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduada em Cinema pela New School University. Seus trabalhos combinam diferentes técnicas, como fotografia, vídeo e instalação. Então, Aline, vou passar agora a palavra para você e fica à vontade. Olá, boa tarde. Estou bem feliz de ver esse auditório com essas pessoas tão queridas. Acho que a maior parte eu conheço pelo nome, então, obrigado por terem vindo.
É muito legal pensar nessa ideia de máquina do tempo, que faz parte do título desse livro. E esse livro ele é diretamente relacionado à Bolsa Zoom, que eu ganhei em 2018, e entreguei uma versão desse livro no final de 2019. E eu lembro, eu acho que essa fala de hoje conecta com uma outra fala que eu fiz aqui, também parte da programação, né, que anualmente a revista Zoom faz. Então, eu acho legal se alguém quiser entrar nessa máquina do tempo e ver essa fala que eu fiz em 2019 e tentar conectar com essa que eu estou fazendo em 2022. Por que essa questão da máquina e por que a água? Eu não cheguei imediatamente a esse título. Antes ele se chamava Jogo da Memória. E eu relutava um pouco com esse título, mas era o que eu tinha no momento. Então, a primeira versão desse livro se chama Jogo da Memória. Que também, né, você tem que, né, no Jogo da Memória, você tem que encontrar esses pares, né? Você tem que ir fazendo essas conexões e virando, né? E tentando se lembrar onde você deixou a outra carta e fazendo esse jogo, né? Então, cada fragmento do livro de texto, quantas fotografias, quantos documentos, tudo isso era como se fosse uma dessas cartas. E fazendo, usando do formato livro, né, que tem direita e esquerda, essa era a ideia do Jogo da Memória, que esses pares se encontravam no formato livro. Só que depois eu acabei escrevendo esse ensaio e eu cheguei nesse nome, A Água é uma Máquina do Tempo, que eu acho que resume tudo o que eu venho fazendo nos últimos 6 anos, acho que mais publicamente. Eu trabalhei durante 15 anos como continuista, ou seja, uma trabalhadora da arte, né, uma trabalhadora do cinema. A gente está lutando, ainda está lutando para trabalhar 5 dias e ter 2 dias de folga. Eu ainda me sinto uma trabalhadora do cinema, mesmo não indo mais aos sets. Então, a gente está lutando por coisas assim muito óbvias, né? Que, sei lá, 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço. Todo mundo que trabalha no set sabe como é que essa rotina é tão pesada. E eu acho que isso imprime nos filmes, e imprime, né, na disponibilidade que a gente tem para pensar os trabalhos, para pensar sobre a nossa própria vida. Eu vou ler só os 2 primeiros parágrafos desse ensaio. Ele está disponível online e vocês podem ler o texto todo. Ele já foi publicado em alguns meios, já foi publicado em inglês também. Na verdade, ele vai ser publicado ano que vem em inglês, numa revista. E é bem interessante porque é uma revista teórica, assim, né, nos Estados Unidos. E quando eles me fizeram um convite, eles me fizeram convites para enviar fotografias e eu enviei esse texto. E o texto foi aprovado. Então é interessante a gente pensar que a gente pode alcançar outros lugares, né, que não estão dentro dessa caixinha. Eu posso dizer que eu sou, né, que eu trabalho com cinema, que eu sou autora, né, que eu sou fotógrafa, e tantas outras dimensões que a gente tem, que a gente, às vezes, precisa abrir mais o campo e também ter a coragem de dizer que também a gente quer participar desse campo, mesmo que digam, né, que a gente não pode. Eu acho que todas as pessoas negras e indígenas que passaram aqui por esse palco, né, nesses 2 dias, são sobreviventes. Sobreviventes desse sistema de arte, porque estamos aqui falando do campo artístico, que quer a todo tempo dizer que você não pode, que você não é capaz, que você não está à altura, e que há espaços reservados, né, só nessas frestas que a gente pode participar e falar.
e sempre também numa dimensão coletiva, nunca numa dimensão individual. Como se a gente só tivesse uma pauta, né? E que essa pauta fosse a mesma para todos. E a gente sabe que não é assim. A gente está junto dentro dessa pluralidade, como pessoas negras, como sobreviventes desse país. Eu vou ler esses 2 primeiros parágrafos, então, que, como eu disse, foi daí que eu tirei o nome para o livro. A água é uma máquina do tempo. Às vezes, o detalhe de um desenho que antes parecia apenas uma mancha se torna uma marca com contornos definidos. Nessa hora, reconhecemos como tudo começou. Foi assim, quando comecei a falar mais sobre o meu trabalho e a localizar suas respirações, suas águas, suas vibrações. O corpo viu primeiro e descobriu de onde vinha tudo aquilo. Tudo que precisava ser expressado, falado, não contido. Este texto dá forma a algumas dessas articulações, revela suas linhas de força e vidas dentro da vida. Se a respiração é a rainha do corpo, este texto incorpora essa ação e também se contrai e se expande, de acordo com a sua própria respiração, enquanto você o escuta. Muito do meu trabalho é sobre minha própria família, especialmente sobre a minha avó. As avós concentram as forças de cura em nossa comunidade. Ao mediar conflitos, as avós sabem que conflito é fundamento, e mediação de conflito também é fundamento. Portanto, no meu caso, linhagem é linguagem. A performance de uma avó é uma performance coletiva de todas as avós. É a performance de toda uma linhagem de mulheres que se manifesta em multimeios e multidireções, atuando e enfrentando várias camadas afetivas, por vezes traumáticas. São plurivozes ancestrais. E aí o texto continua mais umas 4 páginas. Até vou dar uma olhadinha no tempo, porque se deixar... O texto ele segue falando da Saidiya Hartman, que é certamente a pessoa que mais me inspirou a fazer todos esses trabalhos a partir, né, do conceito de fabulação crítica. E é interessante pensar na fabulação crítica e nessas práticas de hierarquização. Práticas de hierarquização. O que é isso? Será que o sistema da arte está tão conectado com essas práticas de hierarquização que estabelecem o que são cânones e o que não são? E eu queria aproveitar e convidar todos vocês que estão aqui para irem no MASP, aqui, na Avenida Paulista. E eu estou expondo na sala de vídeo, até 22 de janeiro, é a minha trilogia de filmes, e essa sala de vídeo está localizada no 2º subsolo. Eu queria que a gente pensasse um pouco por que essa sala de vídeo está no porão, né, desse museu. Quando a exposição abriu, acho que foi semana passada ou retrasada, é legal a gente pensar quem abriu a exposição junto comigo, né? E essas práticas de hierarquização. Quem estava no primeiro andar, quem estava no mezanino e quem estava no 2º subsolo. E a gente, aqui, todos nós, né, como agentes e trabalhadores da arte,
O que a gente pode pensar sobre isso daqui para frente? Em termos de metro quadrado, né? Será que a gente está brigando por metro quadrado? Quanto espaço eu quero para os meus vídeos, né? Eu quero uma sala inteira? Eu desejo essa sala inteira? Ou eu acho que uma sala inteira vai dar a melhor experiência para essa imersão que o trabalho pede? E um dos vídeos, Outros Fundamentos, ele foi adquirido pela coleção do Malba, do Museu de Buenos Aires, e ele está agora do lado do trabalho da Rosana Paulino, o que me honra muito. E esse trabalho foi adquirido, acho que no final de 2020, foram adquiridos apenas 12 trabalhos. E quando eles já estão expondo, né, quando o trabalho vai para ser exposto para o público, ele está numa TV bem pequenininha, do lado da Rosana. E eu fiquei pensando, nossa, como é que o público vai assistir esse vídeo tão intenso, né, nessa tela tão pequena? Mas é isso, né? É uma questão bastante atual. Depois que o trabalho é adquirido para uma coleção, se você não coloca no memorial descritivo que ele só pode ser projetado, que ele só pode ser visto de tal forma, você perde um pouco a dimensão que você pensou para o seu trabalho. Só que talvez seja ingenuidade, eu acho, dos artistas de pensarem que os curadores vão ter bom senso e não vão colocar o seu trabalho numa telinha, né, numa TV tão pequena. Mas eu estou bem feliz que está lá, porque muitas vezes também os trabalhos são comprados e nunca são exibidos, e ficam mofando nos porões do museu. O texto fala também uma coisa que eu acho bem interessante, porque eu acho que o meu trabalho está sempre falando de origem e de documento. É sempre esse binômio, origem e documento, toda hora procurando para uma origem, que é sempre essa fabulação, que é sempre essa criação, e o documento. E tem essa entrevista do Tigana Santana, que também é uma outra referência para mim, se reportando a um poema do Jorge Portugal, que diz inventar a partir de um inventário. Eu acho que é uma maneira bem nossa de fazer uma síntese dessa fabulação crítica. A fabulação crítica inventa a partir de um inventário. Só que, no caso das pessoas, né, pessoas negras e indígenas, esse inventário, muitas vezes, não é esse documento mesmo, de ser um papel, de ser um arquivo bem organizado. Então, muitas vezes, para nós, esse arquivo é um arquivo de emoções. É o acervo emocional das nossas famílias, são acervos geracionais. E como é que a gente acessa isso? Eu acho que um dos caminhos é exatamente a água. A água como esse condutor de memória, como esse veículo, como essa iniciação nesses outros mundos. O trabalho também fala sobre essa justaposição de tempos, talvez por isso ele seja tão intenso, porque cada frame tenta conjugar todas as temporalidades. Fala também sobre o cosmograma Bakongo, que eu também não vou me alongar aqui. E uma forma também literária, vou chamar de forma literária, porque, falando um pouco do livro, que eu gosto muito são os provérbios. E por que tem tanto provérbio ou pequenas, né, textos que têm poucas palavras? Por que o livro foi feito dessa forma? Eu acho que o provérbio foi a maneira, né, dos nossos ancestrais de fixarem a memória e de passar conhecimento, de forma que esses refrões fiquem sempre reverberando, né, as coisas que as avós dizem. E por que elas sempre dizem em forma de provérbio? É para a gente continuar lembrando e passando adiante. Então, esse frame
esse estilo, essa fotografia que contém todos os tempos, também é uma forma de provérbio, de fixação desses conceitos, né, que foram passados ancestralmente. O trabalho ele tem uma circularidade, ele está sempre voltando para o início, e refazendo essa roda e voltando para o início, e refazendo essa roda e voltando para o início. Só que a cada passagem, como também é a passagem dos dias, mais coisas vão se aderindo. Parece que os ponteiros do relógio, cada um deles, né, são 60, eles vão adicionando mais uma camada, e mais uma camada. E a acumulação de todas essas camadas que fazem com que o trabalho seja tão denso. E tudo isso são conceitos né, Congo-Angola. São conceitos que vêm diretamente dessa sistematização do cosmograma Bakongo, que entende a vida e também a espiritualidade como uma acumulação de coisas. Então, não é a substituição de uma coisa pela outra. Não é a substituição de um santo por um inquice. É a acumulação do poder espiritual dos santos, dos inquices, dos encantados, dos nossos ancestrais. É isso que dá mais força. Por isso, o Balangandã é cheio de tanta coisa, né? Tem peixe, tem figa, tem tudo ali, né? Porque é essa acumulação de poder que dá força para que a gente caminhe. Tem sempre essa ideia de caminhar, né, na cultura Congo-Angola. Por isso que eu acho que no Pajubá tem esse verbo da quenda, que é a quenda, né, que é caminhar. Quenda quer dizer caminhar. E, não à toa, isso fica na memória de jeitos que, às vezes, a gente faz essas conexões, né, depois. Por que esse verbo ficou? E esse é o caminho espiritual que a gente faz, né? Deixa eu ver só o horário, gente, porque se deixar, já viu. Acho que eu tenho mais uns 5 minutos. Porque eu quero passar a palavra, gente, porque senão eu vou monopolizar aqui. Mais 5. Eu nem falei do livro ainda, fica para a sua pergunta. Queria convidar vocês também para irem ao Sesc Belenzinho. O nome do trabalho é Máquina Calunga, que está lá no átrio do Sesc. Foi um convite, realmente, quem pensou nesse convite foi uma pessoa iluminada, que é o Claudinei Roberto da Silva, porque a arquitetura do Sesc Belenzinho é a materialização de todas essas ideias, porque ele tem esse átrio que é todo de vidro, e o chão é de vidro também, e embaixo tem uma piscina. Então, eu lembro, a primeira vez que eu fui ao Sesc Belenzinho, deve ter sido há uns 10 anos atrás, e eu fiquei totalmente impactada com essa piscina, e com tudo que estava acontecendo ali simultaneamente. Todos esses tempos estavam acontecendo no mesmo espaço, através dessa arquitetura. E eu assim, fazia uns trabalhos, um aqui, outro ali, mas trabalhando como continuista, né, já viu. Mas eu acho que, realmente, essa máquina Calunga começou a ser criada desde essa primeira visita. Então, quando o Claudinei fez o convite, eu já sabia o que eu ia fazer. Uma projeção na piscina. Claro, essa é a Calunga, né? Esse chão de vidro representa essa divisão entre esses dois mundos. Entre os mundos o mundo dos vivos, né? Esse, mais ou menos, que a gente está aqui, mais ou menos, né? Porque deve ter gente aqui que a gente não está vendo. E o mundo espiritual, onde fica a piscina. Nessa ideia, né, de Calunga ser essa linha. E a gente não conseguiu exatamente fazer uma projeção na piscina, porque a imagem ela foi parar lá embaixo, foi parar lá dentro da Calunga, estava realmente invisível. Então, a gente teve que fazer um piso branco adesivado. E, na parede de vidro, tem uma fotografia, que é uma fotografia de um espelho. E é interessante pensar que esses reflexos
né, que entram por essa parede de vidro, mais a projeção, são materializações físicas do que poderia ser, do que é, ou do que a gente imagina que seja o mundo espiritual. Ou seja, os próprios reflexos, como uma lembrança dessa vela que a gente acende, dessas vidas que se acendem e se apagam. Então, essa foi a ideia que eu tive lá para o Belenzinho. E o nome veio também desse texto. Esse texto realmente tem assim toda uma síntese do que eu venho trabalhando. Por isso, Máquina Calunga. E ele se chama Máquina Calunga, sendo essa máquina uma máquina de ver o invisível com seus olhos d'água. A máquina Calunga é um aparato emancipatório. Então, é a ideia de que essa máquina Calunga é uma máquina fotográfica. É uma máquina que tira fotografias, mas ela fotografa o invisível, ou tenta fotografar esses reflexos e essa coisa efêmera. Já vi aqui? Bom, eu vou parar por aqui mesmo, mas a gente vai continuar conversando assim a vida inteira, né? Infelizmente, o tempo... essa máquina do tempo está aqui, ela corre, né? Agora vamos ouvir, então, o Tiago. Tiago Santana é artista visual, curador e doutorando em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia. Seus trabalhos emergem nas tensões e representações das identidades afro-brasileiras, refletindo sobre a permanência das estruturas coloniais, o racismo estrutural e as dinâmicas que envolvem a produção da história e da memória. Então, Tiago, agora você. Obrigado, Luciara, obrigado, Aline, pela conversa já iniciada. Agradecer a presença de todo mundo também. Não aguento mais ouvir esse ando aí, nesse doutorando. Mas tudo bem, vamos lá. Primeiro de tudo, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o pessoal da revista Zoom, algumas pessoas que tenho trabalhado, mas que nunca tinham visto ao vivo. Primeira vez, Ângelo. E agradecer também ao MS e de estar fazendo parte desse evento, que é um festival que se dedica ao estudo da imagem, à discussão sobre a imagem, o Brasil, que é esse país das imagens, né? Temos uma série de fabulações, invenções, delírios construídos sobre esse país através das imagens. Então, o Brasil ele é um país que tem retomado muito essa discussão sobre como a imagem ela pode estar vinculada a um processo de produção da nação. E é justamente a isso que meu trabalho se dedica. Eu sou do Recôncavo da Bahia, também tenho minhas relações com as águas. São as águas do Rio Paraguaçu, as águas do Rio da Dona, que permitiram que um saveiro me transportasse até as águas atlânticas de Salvador, que é onde eu vivo, a cidade que permite que eu produza meus arquis visuais, meus ebós de boca. Então, a água também, para mim, ela é uma coisa fundamental e aparece isso também muitas vezes no meu trabalho, então por isso que é muito bom sempre ouvir a Aline. Então, eu sou um artista visual que trabalho já há aproximadamente 12 anos, vinculado à ideia de uma produção, uma discussão que perpassa esses conceitos de memória e de história, entendendo como essas duas palavras, esses dois conceitos, eles baseiam, eles produzem, eles são preponderantes para a gente imaginar, reimaginar, delirar essa ideia de Brasil, né? E eu acredito que eu me somo a um grupo de outros profissionais, outras pessoas profissionais que também têm pensado essa questão da história e da memória, principalmente nos últimos 10 anos,
E é muito curioso como isso acontece justamente nesse período, que é um período pós-políticas de cotas, um período em que as pessoas começam a se questionar muito mais sobre suas próprias ancestralidades, suas próprias raízes. Então, eu tenho dentro da arte, que é a minha verdade, tentado debater e contribuir com essa discussão, né? Eu sempre digo que a memória ela é um direito fundamental. Então, todas as pessoas elas deveriam saber ter a transparência da sua própria história, de onde vem, porque isso nos faz muito mais confortáveis com nossa existência, com nossa subjetividade. E essa é uma pesquisa, portanto, que começa na arte e termina no próprio autorreconhecimento enquanto uma pessoa afrodescendente, enquanto uma pessoa que nasceu onde eu nasci, na região do Recôncavo, que é uma região muito marcada por inequidades, é uma região onde a máquina de produção do açúcar foi mais forte no Brasil, e isso gera consequências humanas possíveis de serem vistas ainda na contemporaneidade, né? Então, esse interesse pelo estudo da memória, que eu acredito que várias pessoas têm tido nos últimos tempos no Brasil, ele se dá justamente a partir da consciência de que a memória é algo prospectivo, né? Então, ela tem a ver com o futuro, com o que você quer conservar para o futuro, com quais aspectos de um determinado tempo, de um determinado espaço, você quer projetar para frente, para que outras pessoas, outras gerações consigam entender, ou pelo menos ter um recorte, um olhar sobre determinado tempo. Então, eu acredito que essa é uma consciência que tem cada vez mais crescido no cenário artístico, e isso tem refletido também na própria linguagem que as pessoas, os artistas, têm usado para produzir seus trabalhos, né? Sobretudo a fotografia, o vídeo e a pintura. Então, para você falar sobre memória e arte, você necessita, ao mesmo tempo, realizar uma disputa por ela. Porque, até hoje, quando a gente abre livros didáticos de história, a gente tem uma série de representações, narrativas, imagens que foram criadas, principalmente no século XVIII e XIX no Brasil, feitos pelos chamados viajantes europeus. E essas imagens elas produzem uma espécie de efeito de real, ao qual as pessoas ainda hoje continuam lendo como se aquela representação que foi feita, ela tem uma fidedignidade quando a gente olha aquelas pinturas, aquelas gravuras. E eu sempre dou o exemplo da primeira missa no Brasil, né? A primeira missa no Brasil ela não foi produzida, a tela, ela não foi produzida em 1500, né? Mas está lá escrito, primeira missa do Brasil. Todos os livros didáticos de história que você abre, você vê. Primeira missa do Brasil está lá, a história, quase como a gente estivesse lá no lugar vendo, né? Aquela paisagem, aquela construção lá com aquele padre, com aquela cruz. Então, toda essa é uma imagem que foi forjada e que justamente quem produziu doutou um efeito de real nela, e até hoje essa imagem ela continua reverberando. Então, para se estudar a história, se estudar a memória e possibilitar outras linhas de fuga a essa memória que foi construída sob um ponto de vista eurocêntrico, a gente precisa estabelecer essa disputa. Eu vou falar especificamente de alguns trabalhos que me permitem exemplificar aqui um pouco para vocês sobre esse meu trajeto e essa minha relação com esse estranhamento da história que a gente está tentando entender ainda o que poderia ser isso. Em 2017, eu encontrei um inventário feito pelo governo do estado da Bahia, e nesse inventário possuía, que tem essa arte, né, que tem ali uma caravela perdida, né,
E nesse volume, que era do Recôncavo, justamente essa região onde eu nasci e cresci, tinha uma série de registros sobre patrimônios culturais com relevância para o patrimônio artístico e cultural da Bahia. E a maioria desses registros que se tinham eram dos antigos engenhos de açúcar. Então, eu comecei esse inventário foi produzido na década de 70, e eu comecei a revisitar esses lugares a partir de 2017, porque havia uma coisa muito forte que me incomodava nesse inventário, que era o fato deles só registrarem pedra e cal. Então, qual o tamanho, qual a altura, quantas pessoas poderiam caber naquela casa, etc. Mas o dado humano, o dado da crueldade, o dado de quem de fato movia aquelas estruturas, porque a gente sabe que os ventos do norte não movem moinhos, né? E isso não estava explícito naquilo. Então, eu comecei a visitar sistematicamente esses lugares. Muitos deles não têm registro nos mapas atuais. Você consegue só perguntando, tipo, onde é que fica um casarão que existia aqui nessa localização. E, a partir disso, eu comecei a encontrar esses lugares e propor um novo registro deles, não sob o ponto de vista da pedra e do cal, mas sob o ponto de vista do gesto, da energia, do invisível, e de entender o quanto esses lugares eles traziam sussurros que comprovam um pacto que acho que muitos de nós, artistas afrodescendentes, fizeram, que é o de estar em lugares aos quais os nossos antepassados não conseguiram estar. Então, esse foi o primeiro trabalho que fiz, que é no Engenho de Oiteiro, na cidade de Terra Nova. E todos esses trabalhos eles têm a ver com esse ciclo do açúcar e como esse ciclo ele gera essas inequidades raciais e sociais nessas regiões, e o quanto para a história oficial, ou seja, o quanto para essas publicações que fazem esse tipo de registro, esses dados eles são completamente ou estrategicamente esquecidos. Então, nesse trabalho, são sempre trabalhos em vídeo, fotografia, e alguns deles também têm esculturas que aparecem nessas ações. É como se o prédio ruísse açúcar e criasse essa camada, esse véu por cima do corpo, que gera talvez uma imagem quase que, pela posição também, uma imagem quase que sagrada. Uma posição é como se estivesse sentado no trono, não é uma posição de subserviência. E, ao mesmo tempo, esse véu, essa cor branca, que é uma cor que em excesso cega, né? Ela gera essa camada de quase de invisibilização, mas ela não consegue apagar completamente também. Então, esse é o vídeo dessa primeira série. Esse foi o segundo. Nesse vídeo eu estava nessa série de fotografias, eu estava muito interessado em repensar a ideia de monumentos, porque ao longo da história os monumentos eles sempre estão localizados a partir de um dado material. Você nunca pensa sobre o dado invisível que aquele monumento causa, ou como fazer um monumento a partir do gesto. Então, as roupas brancas elas são roupas sagradas para dentro das religiões afro-brasileiras. Então, esse vídeo é basicamente essas aparições segurando essas roupas dobradas nessa ruína desse antigo engenho de açúcar, que você até gravou lá um trabalho também, que é o Engenho da Vitória, em Cachoeira. E é justamente esse monumento à presença dessas pessoas que tiveram ali, que de fato moveram, que tiveram suas vidas interrompidas, sequestradas, violentadas, para que essa máquina colonial europeia funcionasse no Brasil.
e, infelizmente, ela ainda funciona hoje, mas com outro modelo. A gente não tem um colonialismo, mas a gente tem a colonialidade, que é justamente a continuidade desse processo colonial e imperial, mesmo sem a dominação dessa máquina metropolitana. Essa é uma outra foto dessa mesma série, que se chama Passar em Branco. No vídeo também há uma ação em que dezenas e dezenas de peças de roupa são passadas nas galerias desse antigo engenho de açúcar. Só que não é um ferro antigo, é um ferro novo, da chamada linha branca. Você vê os fios passando que ligam a eletricidade do ferro, há uma mesa de passar contemporânea. Então, é uma tentativa justamente de falar sobre essa continuidade desse sistema que se atualiza e que se refina, mesmo depois de séculos. Esse é um outro trabalho que se chama Açúcar sobre Capela, que é basicamente uma ação em que eu peneiro açúcar dentro de uma antiga capela rural do engenho de açúcar do Paramirim. Então, aqui consegue ver bem, parece neve também. Então, é justamente essa contradição do açúcar ter sido algo extremamente raro, caro, somente pelo fato de que pessoas na Europa queriam comer doce, eu queria comer uma comida menos sem graça do que eles têm, ou para se vangloriar sobre sua patisserie, né? Então, é justamente o oposto do que está soterrado, que é essa história do açúcar. Então, o açúcar ele aparece com essa abundância agora, de uma outra maneira, e é muito curioso também o impacto que esses trabalhos geram quando eles são feitos, porque as performances elas realmente acontecem nos lugares. Não vai dar tempo do vídeo, não, mas eu posso depois passar, se tiver tempo na hora do debate, aí vocês dizem assim, a gente quer ver o vídeo. Tá. Esse é um outro trabalho que é da série chamada Sapatos de Açúcar, em que eu começo a realizar uma série de ações em torno da ideia de como o calçado ele se tornou um símbolo precário da libertação, ou seja, ele é formado, esse símbolo da libertação, ele é formado justamente pelo material que é o algoz das pessoas que supostamente foram liberadas, né, dentro de um sistema social, principalmente na Bahia. As pessoas que eram escravizadas eram proibidas de calçarem sapatos. Então, o sapato se tornou um símbolo de distinção social quando você conseguia essa alforria. Só que era um símbolo muito precário, porque essa libertação ela não se manifestava em mudanças radicais e profundas na sociedade. Então, eu comecei a transformar uma série de símbolos supostamente ligados à liberdade, progresso, ou a um certo ufanismo português, como âncoras, barcos, rosas dos ventos, todos esses símbolos associados com progresso, que é possível de ser encontrado maciçamente em Lisboa, em vários monumentos. Eu comecei a transformar esses objetos em açúcar, em coisas que são frágeis ou em coisas que são, para alguns, a glória e para outros, a ruína. Esse é um trabalho de 2018, e é uma série que continuei produzindo durante um tempo com os sapatos, essa investigação sobre os sapatos. Em 2021, eu ganhei a Bolsa Zoom de fotografia e comecei a pensar em um outro dado, que era não mais esse do registro, mas era pensar como existiam discursos da memória coletiva de uma região que apontavam para estratégias de libertação ou estratégias de fuga, de conquista da própria fuga de pessoas escravizadas na Bahia. Então, eu encontrei uma série de expressões populares e, a partir disso, comecei a construir uma série de imagens que
resultou num projeto da Bolsa Zoom que se chama Chão de Estrelas, que sucedeu na Chapada Diamantina. Eu não vou mostrar as imagens ainda, porque, né, é um trabalho inédito, mas só 2 framezinhos. Esse é o início do filme, que é como se fosse uma grande travessia, e essa ideia do pano azul, do tecido, tem muito a ver com a passagem do Glissant, quando ele fala sobre quando as pessoas estavam nessas travessias, nessas cruéis travessias, e quando chegavam nesses novos destinos, elas ainda conseguiam construir velas, elas ainda conseguiam possibilitar que, mesmo com o vento do abismo, suas embarcações fossem para os caminhos e para os destinos que elas ainda sonhavam. Então, essa é a primeira passagem do filme, onde tem toda essa... É literalmente uma travessia, é literalmente ventoso, o coitado do ator sofreu. E tem essa ideia do cavalo também, que ao longo da história da arte ele é usado como um símbolo de masculinidade, de conquista. No vídeo, em nenhum momento, o cavalo é montado, então tem também essa contradição de você arrastar quase que um peso morto, né, ao longo dessa caminhada. No entanto, esse cavalo ele era uma estratégia que era utilizada nas minas de ouro para que pequenas pepitas fossem escondidas nas crinas dos cavalos e nos pelos. E durante a lavagem dos cavalos, essas pepitas elas eram recuperadas e, através de irmandades negras, eram conseguidas comprar alforrias de várias pessoas na região da Chapada Diamantina. Para lá. E essa é uma outra imagem do filme, que é justamente essa ideia desse sorriso exagerado, dessa liberdade exagerada, ou dessa, justamente, é algo que vem muito da cultura rapper dos Estados Unidos, e aqui ele toma um significado completamente outro, porque é completamente diferente da atmosfera em que ele está no trabalho. Vocês verão em breve. E então é justamente, novamente, esse cruzamento de 2 tempos, de 2 atmosferas, de 2 histórias distintas. Acho que é isso por hoje. Obrigado. Obrigada, Tiago. E aí vou aqui também colocar no meio do grupo, que eu também sou uma pessoa das águas, né? Também tem uma história da fotografia com as águas. Sou do interior da Bahia, do lado das margens do Rio São Francisco. E é uma região também que é marcada por uma memória das águas, de um tempo, né? Em que esse mar ele era sertão e que lá se tem essa memória, né? Então, um território também que me encanta muito pensar a presença do São Francisco, a presença do tempo do rio, né? Um rio que é quase mar, um rio que seca, um rio que transborda, um rio que tem ilhas, um rio que se relaciona com essas margens. E essa história marcada por esse mar também nessa memória, e esse deslocamento que o mar faz. Então, eu fiquei pensando muito no que vocês trouxeram, enquanto a máquina das águas e a máquina da memória. E eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais, né, quais são esses elementos e mecanismos dessa máquina, que são as águas, que é uma máquina que a gente pode escrever essa história, essa memória, essas imagens imergindo, submergindo, caminhando, observando suas margens, observando seu tempo, sua disputa, o que essa observação, essa relação com essa temporalidade, essas relações do mar nos traz. E aí pensei também que a água, né, como um elemento do processo fotográfico. A água é o último momento, a última etapa. E é quando a fotografia, né, analógica, o papel vai para a água,
que a imagem começa a se revelar. Eu acho que, Aline, você faz uma relação muito bonita no seu vídeo, né, dessa fotografia que começa a aparecer ali com os movimentos do laboratório fotográfico. E tem o tempo, né? Já aí o tempo fotográfico, o tempo da máquina fotográfica, assim, em trazer essas imagens. Então, eu queria saber assim, um pouco desses tempos, desses processos e mecanismos que vocês vão observando na relação com a máquina das águas. Muito boa essa pergunta. E eu me sinto aqui numa confluência assim da Bahia. Eu acho que não é uma coincidência que eu estou no meio de 2 baianos, né? E esse livro, que chama, né, A Água é a Máquina do Tempo, o Rony até pediu para eu lembrar que está aqui embaixo, na livraria da Travessa. E, né, se alguém quiser comprar, tem aqui embaixo, eu posso assinar também, depois que acabar aqui. Porque tudo começou pela Ambrosina, a minha tataravó, que é baiana. Salve a Bahia! Salve a Bahia! E eu só consegui descobrir mais informações sobre ela porque ela tinha exatamente um nome um pouco raro, um sobrenome um pouco raro. Ela se chamava Ambrosina Cafezeiro Gomes. Ambrosina Cafezeiro. Gomes é do marido dela, o Manuel Gomes, que era sergipano. E, de posse desse nome, que eu comecei a fabular todas essas coisas que deu aqui nesse livro. E, então, essa coisa da microhistória, né? E como essa microhistória reverbera nessa história do país. Então, a Ambrosina faz parte desse êxodo do final do século XIX para o século XX, para o Rio de Janeiro. Eu acredito que ela seja de Jaguaripe, que fica no Recôncavo, que tem o Rio de Jaguaripe, que sai ali, é uma beleza aquilo. Eu só vi pelo Google Earth. Um dia eu vou visitar. Eu só fui à cachoeira, né? Só a cachoeira que eu fui. E eu não sei porque eu não conseguia sair de cachoeira. Quem consegue isso aí? Acho que nunca, né? Acho que eu estou lá agora, inclusive. E porque, por documentos que eu encontrei do século XIX, que tinha muitas pessoas com esse sobrenome cafezeiro. Hoje em dia, tem só 200 pessoas no Brasil com esse sobrenome, e todas elas são de Salvador. Então, certamente, a Ambrosina, né, se não veio de Jaguaripe, veio de Salvador, nessa leva. E é interessante a gente pensar que essas pessoas, né, já eram forras e tinham alguma condição para comprar a passagem para o Rio de Janeiro. Então, será que é uma constituição de uma certa classe média? Eu sei que eu estou usando termos, né, de hoje para uma coisa do passado, mas você vê que, quando chegaram no Rio de Janeiro, chegaram com profissões, né? O irmão da Ambrosina, o José, era tipógrafo e logo conseguiu um emprego. Infelizmente, morreu de tuberculose, como a Ambrosina também morreu de tuberculose. Mas deixou filhos, né? No caso da Ambrosina, deixou 7 filhos, e a minha bisavó, Honorina. Esse livro, ele começou com esse nome e com essa descoberta, muito descoberta mesmo, né? Você descobre uma coisa, você tira o véu da coisa. E no certificado de óbito dizia que ela tinha morrido na Rua Evaristo da Veiga, a antiga Rua dos Barbonas. E, para mim, foi uma surpresa muito grande. Eu olhei uma quantidade enorme de mapas para tentar localizar exatamente um número 43. E eu me dei conta de que ela morava exatamente na frente da Roda dos Enjeitados, que era essa roda, né, de colocar bebês para serem adotados anonimamente. Você lançava o bebê na roda, girava, e uma freira tocava um sino, e a freira pegava o bebê do outro lado.
E essa história da Roda dos Enjeitados é a trama, faz parte da trama desse conto que agora fica cada vez mais conhecido, do Machado de Assis, que tem esse nome, Pai contra Mãe. Então, foi juntando a Ambrosina, a história desses baianos no Rio de Janeiro, que chegaram com toda a sua pompa, são conhecidos e são celebrados até hoje, Tia Seata, João da Baiana, e, né, esse samba urbano e toda a espiritualidade e religiosidade que eles trouxeram e confluíram ali no que hoje, né, ficou conhecido como Pequena África. Nossa, eu vou embora aqui. Eu vou parar, porque... Não, eu acho que essa... Acho não, tenho certeza. Essa relação com a água é uma coisa muito próxima, porque, ainda que ela não apareça, né, explicitamente, às vezes, ela está ali com uma ambiência. A cor azul, ela aparece com muita recorrência, são duas cores que são quase obsessões para mim, que é o branco e o azul. E esse azul, quando ele geralmente aparece nessas fotografias, nesses vídeos, é justamente para tentar trazer essa metáfora da água, né? Só que nunca é um azul tranquilo, é sempre um azul muito profundo, é um azul misterioso, porque é onde muitas das nossas memórias estão ainda hoje assentadas, né? No fundo desse grande Oceano Atlântico. E isso tem muito a ver com o processo de pesquisa histórica, porque eu sempre digo que a pesquisa histórica ela é uma apneia, né? Então, é como se você tivesse, de fato, ou duas coisas, ou aprendido a não respirar debaixo d'água, ou o contrário, aprendido a respirar debaixo d'água. Porque a pesquisa histórica ela tem essa necessidade quase, né, de um mergulho contínuo, né, nesse ambiente aquático que é a história, maleável, cheio de, né, rugosidades, correntes que te levam para lugares como você conhecer a história da sua bisavó, ou até mesmo você ir em outra corrente na qual você acredita que aquelas imagens de Debré eram imagens, né, reais. Então, você aprendendo a respirar debaixo d'água, você consegue entender o fluxo dessas correntes da história. Então, para mim, é um dado tanto real, né, um dado físico, imagético, mas também um dado metafórico, poético, né? E tem muita coisa aí ainda com água aí que vai rolar. Obrigada. Eu fiz uma exposição praticamente toda sobre isso, chamava Irmãos de Barco, que foi aqui em São Paulo em 2021. Foi 2020. Não lembro. Ou 2020 ou 2021, que era uma exposição toda pensada sobre essas relações e esses símbolos ligados à navegação, aos barcos, à possibilidade de criação de uma família imaginária através dessas travessias atlânticas. Então, sim. Obrigada, Tiago. Tem muito o que se falar sobre as águas. Estão por aqui todas as orixás que estejam conosco. E fiquei pensando também, né, na nossa conversa sobre o estranhar. Eu acho que vocês trazem também aí na fala, né, o porquê também de essa palavra chegar a uma mesa que traz a obra de dois artistas que estão fabulando, criando, ficcionando coisas, uma outra maneira de ver, né? Seria isso estranho? Então, seria isso estranho a gente poder estar numa posição de, como o Tiago colocou, da disputa, ou a posição da imaginação, do ver o invisível, a posição do ser complexo, de estar trabalhando com a memória, que pode ser coletiva, ao mesmo tempo muito íntima, muito pessoal. Fico pensando isso no que você
falou, Aline, porque a sua obra, ao mesmo tempo, ela é muito, fala muito da sua pessoa, né, da sua história, assim, e você não aparece nela, né? Seu corpo não se torna visível ali, mas você está muito narrativa na voz. E no caso do Tiago, né, ele fala muito mais de uma história coletiva e aparece muito enquanto indivíduo, enquanto corpo ali. São esses jogos complexos que a gente faz também, de estar, não estar, de querer, não querer, de ser coletivo, não ser coletivo. E o que seria, então, esse estranhar no meio de tudo isso? O que é? Eu acho que foi uma discussão, né? Cadê? Poxa, o menino estava aqui ali. A discussão, Rony, sobre sobre esse nome, até chegar nesse nome, estranhando a história. Acho que o processo do estranhamento pode ser muito interessante, porque existe também uma maneira muito forte ao qual o conhecimento ele foi construído dentro de uma perspectiva que leva muito em consideração objetividade, maneiras cartesianas de pensar. E existe uma outra coisa, ao qual a gente até comentou sobre isso, que se tem chamado de uma nova história, que eu não considero que é uma nova, né? Eu acho que as histórias, as narrativas, elas sempre existiram, elas sempre, quando você conta um Intano Candomblé, isso é uma história. Quando as tias baianas emitem suas canções através da voz, isso é história, né? Quando o Ileaie sai em 1974, no movimento chamado de reafricanização do Brasil, isso é história, isso é ativismo. Quando o Teatro Experimental Negro faz uma peça teatral, isso é uma forma também de história. No entanto, todas essas produções, elas não foram consideradas como possíveis de serem levadas em considerações na escrita da história, né? Então, eu acho que estranhar a história é justamente estranhar a maneira como ela foi construída só a partir de dados oficiais, só a partir de dados considerados objetivos, através de uma documentação em papel, ou lá da pedra e cal que eu havia falado da arquitetura, né? Existe uma série de outras tradições que não passam pela via eurocêntrica, né, que contribuem de maneira fundamental para que a gente se conheça enquanto nação. No entanto, ao longo da vida, elas não foram levadas em consideração na produção dessa história com H maiúsculo. Então, acho que estranhar a história é um duplo processo. Primeiro, é estranhar a forma a qual a história ela foi escrita, e segundo, é estranhar porque só os vencedores, entre aspas, foram levados em consideração nessa, como pessoas relevantes, como narrativas relevantes para constar na história. Então, acho que estranhar seria isso. Estranhar seria um movimento excêntrico, ou seja, de saída do centro da história. Qual foi a outra pergunta? Mesmo? Foi só isso? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Excêntrico é fora do centro? Saída do centro. A Rosana Paulino tem um trabalho que... a Rosana é uma referência para mim, eu acho que para a maioria das pessoas que está aqui, se chama A Permanência das Estruturas. E o estranhar é exatamente o estranhar a permanência dessas estruturas e por que elas ainda estão de pé. Quais são os pilares que sustentam essa estrutura? Se tirar um, será que vai cair? Quanto que vai cair? Que a gente já está balançando essa torre, né? A gente está balançando essa torre já há bastante tempo. As águas estão vindo e, né, carcomendo essa torre para ver se ela vai cair. Mas ela não caiu ainda e parece bem longe disso acontecer. Então, estranhar é esse movimento dessa onda, né, que está ali quebrando nessas rochas, né, continuamente quebrando as rochas e ver o que vai dar. Eu acho interessante também falar de permanência, mas também de persistência.
o quanto que a gente tem que persistir para dar conta de um trabalho. Quando que um trabalho ele está maduro? Quando que esse trabalho ele vai para o mundo? Quando que a gente mostra esse trabalho? Para quem a gente mostra? Porque, dependendo da pessoa, a gente talvez nunca tenha vontade mais de mostrar, né? Então, é essa bússola do coração, né? Essa bússola nas câmaras internas do coração que, às vezes, trazem essa resposta de quando a gente avança e quando a gente recua. Quando a gente dá 2 passos para frente e, às vezes, 3 para trás. E a gente, né, como povo negro, como povo preto, está sempre, né, empurrando essa estrutura para que um dia ela caia. E pensando, só para terminar, mas a gente não vai terminar nunca, né? Pensando na trajetória desse livro, quantos anos que demorou para ele ser publicado? Teve a Bolsa Zoom, depois teve um incentivo também do governo suíço, e eu acho que foi em 2020 ou 2021, também tocou esse problema. Eu recebi uma mensagem no Instagram da Marília Garcia, que é uma poeta que eu admirava muito, que eu admiro muito, e eu fiquei, gente, a Marília Garcia me mandou uma mensagem pelo Instagram, e ela perguntou, você tem alguma coisa? Eu falei, eu tenho esse livro. Ela, eu quero publicar. E entrou esse livro, né, da editora Fósforo e a editora da Marília e do Leonardo, Luna Park Edições, como um livro de poesia. E eu fiquei pensando estrategicamente, mas, gente, acho que não tenho certeza se é um livro de poesia, né? Mas eu queria muito que ele fosse lançado, né, que ele tivesse nas livrarias, que uma pessoa pudesse ir e comprar uma coisa minha, sabe? Pudesse levar um pedacinho, porque nas artes, né, na arte contemporânea, né, nas artes visuais, quanto custa uma fotografia do Tiago, né? Quanto custa um vídeo? Mas eu sempre tive essa ideia de circulação do trabalho, uma ideia de circulação, e que ele poderia alcançar muito mais pessoas do que ele tem alcançado. Então, eu achei uma grande oportunidade. Só que daí eu falei, gente, eu acho que melhor eu escrever 2 poemas, ou pelo menos que pareçam poemas, e são exatamente o que tem no final do livro. Foi a última coisa que eu fiz antes de mandar o arquivo, porque eu não queria enganar as pessoas de que não era um livro de poesia. Mas, como eu disse já outras vezes, eu acho que a poesia realmente é um dissidente do mercado editorial. A poesia abarca tudo. A poesia está na poiesis, está na gênese da palavra falada, que é o início de tudo. Então, eu acho que o livro ele está dentro desse círculo, e eu espero que reverbere, né, que ele faça esses círculos concêntricos, que vá reverberando cada vez mais dentro da literatura e dentro das artes, né, que, para mim, é tudo junto. É o cinema, é a literatura, é a palavra falada, é a performance, é a nossa linhagem, que são os nossos avós. Para mim, é tudo uma mesma expressão. Que ótimo. Fiquei pensando aqui você fala desse jogo que o corpo faz, se vai para frente, se volta, se é tempo, se mostra, se não revela. E isso me faz pensar muito na capoeira, né? Você fala muito dos provérbios ali. Na capoeira a gente tem essa fala comum, né? Um drible, tudo é drible, né? Passo para trás também é drible, né? Então, quando a gente perde também essa noção do centro, a gente também perde essa direção do que é frente, o que é atrás, o que é costa, o que é lado, né? Tudo vira frente. Então, para trás, não existe o para trás, é sempre o para frente. Então, acho que essa é outra forma de ver a história e o tempo, que a gente pode pensar nesses recursos como a capoeira, enfim. Bom, agora vamos abrir, então, para perguntas do público. Temos alguns minutinhos, então, gente, sejam sucintos e breves nas perguntas. Alguém gostaria de...
comentar algo. A gente vai testar um sistema aqui, quem for mais tímido, se quiser um papel e uma caneta, pode fazer a pergunta e a gente passa para lá. Mas se alguém quiser fazer no microfone, também pode. Eu só ia pedir que tivesse um pouco de concisão, que fosse uma pergunta e que fosse concisa para poder circular e para ter mais tempo para os artistas falarem também. Acho que tem uma pessoa ali, né? Primeiramente, obrigada pela mesa maravilhosa. Bom, teria também, né, muitas coisas para perguntar, muitas coisas para evidenciar das anotações, mas eu acho que eu gostaria de ouvir um pouco. Isso apareceu bastante nas duas falas, mais exatamente na do Tiago. Ele usa a palavra gesto em alguns momentos. E eu entendo que o gesto é um caminho muito fundamental para revisitar memórias. E no trabalho de vocês, parece que para refazê-las também. Acho que se vocês pudessem comentar um pouquinho mais sobre essa revisitação de gestos, esse refazer gestos, acho que eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Obrigada. Vamos fazer rodada? Vamos fazer rodada? Só porque eu acho que só tem uma rodada de Vamos fazer rodada. Mais algum? Aqui na frente, eu acho. Aí já faz o batidão tropical. Olá, eu queria saber um pouco mais, eu sou educadora também de foto e vídeo e de periferia também, e eu queria entender um pouco mais a visão principalmente da Aline sobre esse lugar da mulher na história, inclusive na história da fotografia brasileira, porque a gente está num processo de pesquisa e essa pesquisa é muito dolorosa e muito difícil. Assim, a gente percebe a ausência da narrativa das mulheres na história da fotografia, das artes visuais. E eu queria saber um pouco mais, até do Tiago também, um pouco sobre esse lugar, né, desse nosso papel também, de como a gente até pensar em caminhos para essa história ser contada a partir de uma outra narrativa. Assim, eu queria saber, vocês que já estão trilhando o caminho um pouco mais longo, como que vocês percebem isso e talvez como vocês podem trazer uma reflexão que possa caminhar num lugar que a gente possa encontrar mais esse refúgio em relação a essas pesquisas e história, e talvez até ressignificá-las. Obrigada. É isso. Tem mais alguma pergunta? E fechamos a rodada. Eu tinha escrito, gente, mas vou ler aqui rapidinho. Primeiro, obrigada pela toda compartilhamento de seus trabalhos. Eu acho que eu tive a oportunidade de ver o trabalho do Tiago no Sesc 24 de Maio, na Nordeste, e como alguém de Salvador, fiquei pensando quanto que esse trabalho circularia em outros espaços também, sabe? Quando que o Nordeste veria a sua exposição sobre a Nordeste, né? E, para além dessas estratégias institucionais, queria saber, como artistas, que estratégias vocês pensam para que os seus trabalhos também circulem nesses espaços e territórios com quais eles se relacionam. Vamos lá, Eu acho que essa questão dos gestos e da educação e da circulação tem uma coisa que, para mim, é crucial, que é a experiência da criança e do adolescente no ambiente escolar. Eu acho que, para pessoas negras, a gente tem memórias um pouco difíceis dessa época. E do que era ensinado e o que estava nos livros didáticos. E agora, com grande emoção mesmo, assim, eu tenho recebido, quase toda semana eu recebo um e-mail de alguma editora de livro didático pedindo, você também, Tiago? Que bom! Para que os nossos trabalhos figurem nesses livros. Esse é um gesto que eu gostaria muito de ter visto quando eu era criança. E eu acho que cura um pouco dessa criança que eu fui, dessa adolescente que eu fui, que não se conectava em nada mesmo do que era ensinado no colégio.
Então, para mim, era um esforço absurdo tirar boas notas e me livrar daquilo o mais rápido possível. Então, eu fico pensando nesse trabalho de educação, né? E dessas novas imagens, da circulação de novas imagens. Quais as imagens a gente quer mostrar para as nossas crianças? Será que elas podem sonhar em serem escritoras, né, artistas? Né? Ou é sempre, né, como eu era criança, as nossas referências eram jogadores de futebol e músicos, né? Era isso. Mas, assim, artes visuais, eu acho que eu nem sabia o que era, porque eu estava vendo gravuras, né, do século XIX. E o que era o desenho? O que eram aquelas pessoas acorrentadas? Aquilo não fazia sentido para mim, porque na minha família, os homens negros, né, os irmãos da minha mãe, eram engenheiros. Então, aquilo não fazia sentido. E jamais aquilo era discutido, né, nos anos 70. Eu sou de 74. Então, eu nasci na ditadura. A gente tinha aula de moral e cívica. A gente cantava com hino, né? Formava e cantava com hino. Então, são essas lembranças difíceis que a gente tem que lidar. E toda vez que eu recebo um convite para que o trabalho esteja nesses livros, eu consigo vislumbrar um horizonte melhor. Vamos lá, fazer o batidão tropical aqui das perguntas. Acho que primeiro sobre a questão do gesto. A questão do gesto, para mim, ela é um fundamento do meu trabalho, na verdade. Até hoje em dia, quando eu pinto, o gesto ele é importante, até mesmo na pintura, né? Tem uma frase do Oscar Wilde que eu gosto muito, que ele fala que a naturalidade também é uma pose. E eu acho que isso é muito interessante, porque muitos gestos sociais que a gente vê ainda hoje, eles foram naturalizados ao longo da história, mas eles não são naturais, né? São também um processo de construção deles. Então, nesse vídeo, por exemplo, do Passar em Branco, em que tem segurar essas roupas, mas também o ato de passar essas roupas, o ato visual de passar essas roupas, ele ali tem um gesto de tentar reperformar esses gestos, mas dentro de uma outra cadeia, que não é mais a cadeia da exploração, mas sim a cadeia como um agente criativo, ou seja, tem ali uma intencionalidade, é o mesmo gesto, mas com intencionalidades muito distintas, em tempos muito distintos, e ao mesmo tempo fazendo uma referência e uma, entre aspas, homenagem a todas as pessoas que vieram antes de mim, fizeram aqueles gestos, talvez inclusive naquele mesmo lugar. Então, o gesto, para mim, ele tem essa capacidade de rememorar, mas também, ao mesmo tempo, de dar um passo, outro, que é o de dizer, olha, esse gesto ele pode parecer o mesmo, mas ele não é, né? Então, é quase como um envenenamento, entre aspas, daquele gesto, né, que é feito, que as pessoas imediatamente linkam com uma coisa, mas ele é outra, né? Tem uma outra intencionalidade, tem uma outra composição, tem uma outra forma de fazer. Então, me interessa muito essa confusão que muitas vezes aparecem nas performances, que é, sei lá, ficar 5 horas peneirando açúcar em cima de um móvel antigo. O que isso significa, o que isso causa, mas qual o significado, qual a dobra que esse gesto faz dentro daquele sistema, daquela... ultimamente também estranhamente tem acontecido as pessoas me mandarem mensagens para livros didáticos. Estranhamente não, eu entendo, mas foi algo que tem acontecido muito rapidamente agora nos últimos meses, anos, nunca aconteceu. E também para mim é uma honra, porque eu acho que a educação ela é a base fundamental da nossa sociedade. Eu sou um fruto de políticas educacionais, né? Eu estudei na região onde eu nasci, né? Eu fiz parte da primeira universidade com a pró-reitoria de políticas afirmativas, né? Então, eu acho que a educação ela é fundamental, e eu dou o meu exemplo próprio, se possível, como
ela é um agente de transformação social, um agente de provocação, de reflexão. E se não fosse, não estariam tentando desmontar tudo que foi montado ao longo dos anos em termos de políticas de popularização da educação. Então, essa, para mim, é um grande setor, inclusive dentro da arte. Os profissionais de arte e educação são muito mal pagos, são muito negligenciados dentro dos programas dos museus, das instituições, e isso é algo que precisa muito ser discutido também, porque é um setor extremamente estratégico, tanto quanto a produção artística, né? Então, para mim, é algo que eu sempre estou muito atento. Sobre circulação, essa é uma pergunta muito complicada. É complicada, acho que por diversos motivos, mas talvez o principal dele é que há uma geopolítica da arte muito forte no Brasil. Eu sempre falo sobre isso, que o norte do Brasil não é o norte global, assim, então a gente tem muitos sus e nortes dentro do Brasil, e uma maneira da gente ver isso é através da distribuição de museus e de salas de cinema no país. Existe uma política cultural, a forma como, ao longo da história do nosso país, os recursos para políticas culturais, para fomento das artes, ele foi muito localizado em determinada região do país, que é o Sudeste, e isso fez com que sequer a gente tenha aparelhos culturais em algumas regiões, ou tenha de maneira muito, muito escassa. Então, por exemplo, na minha primeira exposição individual, eu instalei a tomada para que a projeção fosse feita em Salvador. Então, é uma realidade muito difícil e muito distinta da realidade institucional que há em muitas outras regiões. Mas, para mim, é muito importante também mostrar o meu trabalho ali, né? Então, esses trabalhos dos engenheiros, a primeira vez que eu mostrei foi em Salvador. Eu tinha muita vontade de projetá-los também nas comunidades onde eu gravei. Isso nunca aconteceu por causa da pandemia. Eu ganhei uma bolsa para fazer isso, na verdade. Mas o projeto se tornou outra coisa. Mas, para mim, esse diálogo é fundamental. Assim, apesar de eu não expor com muita frequência no Nordeste, por exemplo. Eu sou convidado muito mais para vir em São Paulo do que para fazer uma fala em Salvador. Justamente por essa diferença de distribuição dos equipamentos culturais e da estrutura que esses equipamentos culturais têm para a sobrevivência nas diversas regiões do país. Eu até falei com o Thiago que queria muito mostrar o vídeo resultado da Bolsa Zoom, lá onde ele foi gravado. Isso é uma coisa que eu tenho que eu acho que vai acontecer, né? Assim, de mostrar lá em Mucugê, na Chapada Diamantina. Acho que é isso. É isso? Isso. Nosso horário já acabou, né, Rony? Mas foi bem aproveitado, né? Vocês falaram bem, trouxeram várias questões. Eu acho que aqui foi um momento para vocês que não conhecia, né, agora ir atrás, conhecer um pouco mais o trabalho da Aline e do Thiago, e quem já conhecia pôde ouvir um pouco mais, entender mais essas poéticas e narrativas. Eu também fico muito agradecida de ter participado e estar aqui do lado de vocês, e também ter participado dessa mesa com o pessoal da Zoom. Então, estamos encerrando. Enfim, só uma coisa também que eu achei interessante você trazer esse dado, Aline. Eu não sabia também tenho sido procurada para publicar os meus textos nos livros. Então, acho que isso é muito animador, né, de pensar nessa educação, na importância, na transformação da educação. Como docente, eu não poderia deixar de falar da educação aqui e dos educadores, né? Então, o Thiago comentou, e acho fundamental a gente olhar sempre para o serviço, para o trabalho feito nos setores educativos, que, de fato, são que transformam esses lugares e esses sistemas, e que estão aí todos os dias